Boa tarde, turma. Na aula de hoje, a gente vai abordar sobre os fasores e eles implementados dentro dos circuitos. Então, transformar a relação tensão e corrente do domínio do tempo para o domínio da frequência. Novamente, assumimos a convenção de sinais para os elementos passivos. Então, por exemplo, para o resistor, assumindo que a corrente através dele é dada por I de t, que é a corrente em função do tempo, é igual a sua amplitude de m, cosseno de ômega t, mais φ. A tensão sobre ele será tensão é igual a corrente vezes a resistência. A resistência é um valor fixo e a corrente é um sinal em função do tempo, que é o Im cosseno de ômega t mais φ. Se eu quiser calculá-lo em função do fasor, vai ser o R da resistência vezes a amplitude, fase. Mas a representação fasor da corrente é dada por esse I em negrito. Toda vez que eu tiver a representação desse Izão, que é o I em negrito, quer dizer que por trás eu tenho um módulo e uma fase. Portanto, o Vzão, que seria o fasor da tensão, é igual a resistência vezes o fasor da corrente. Relação tensão-corrente. Para o resistor no domínio do tempo, mida a frequência. Nessa primeira figura, a gente tem uma análise em função do tempo. Tensão é igual a I vezes R. Para o domínio da frequência, fasor tensão é igual a fasor corrente vezes R. Aqui embaixo nós temos o diagrama fasorial. Diagrama de fasores para resistor. Quando a gente tem o diagrama fasorial para o resistor, nós temos aqui a parte real, parte imaginária, tensão e corrente. E ambos estão na mesma fase. Tá? Então, a representação é como se fosse um vetor, né? O valor do seu módulo e do seu ângulo. Ambas possuem o mesmo valor angular e cada uma com o seu módulo. Para o indutor, assumindo que a corrente através dele é I de t, é igual ao Im cosseno de ômega t mais φ, a tensão sobre ele será. Se eu sei o valor da corrente, eu vou calcular o valor da tensão em função da corrente, uma vez que a tensão no indutor é igual a L di dt. Qual o valor da corrente? Im cosseno de ômega t mais φ. Qual é a derivada dessa corrente? Primeiro a gente deriva o argumento, né? Derivada de ômega t mais φ é o ômega. Depois deriva por fora. Derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos ômega im, o L da fórmula, seno de ômega t mais φ. Se eu quiser transformar em função de cosseno, pela identidade trigonométrica, a gente tira o menos seno, troca por cosseno e adiciona mais 90 graus. Sendo a representação fasorial, né, que a gente tem em função do tempo, como eu transformo em função de fasor? Pego a amplitude e depois coloco em função do E, da exponencial. Né? Exponencial com o valor da fase. Né? A gente não utiliza na exponencial o ômega t. Então, J, φ mais 90. Resolvendo, a gente tem que ômega L e M, fase φ mais 90 graus. Mas a representação fasor corrente é o I negrito e M fase φ. Então, sempre lembrar que o J é uma fase 90 graus. A mesma coisa que você ter o E elevado a J 90 graus. Eu até mostrei para vocês no exercício anterior, né, da atividade do dia 27. Toda vez que a gente tiver só uma representação com a parte imaginária, o J representa 90 graus e o menos J, menos 90 graus. Sendo assim, o fasor de tensão para o indutor é igual a J ômega L vezes o fasor da corrente. Relação tensão-corrente para o indutor no domínio do tempo e no domínio da frequência. Se eu estiver analisando no domínio do tempo, tensão é igual a L di dt. Se eu estiver analisando no domínio da frequência,
Fasor tensão é igual a J ômega L, fasor corrente. Na análise do diagrama de fasores para o indutor, a gente tem uma fase φ para a corrente, com seu módulo, e tem um defasamento em relação à corrente para a tensão de 90 graus. Mas se eu analisar desde aqui do meu eixo, eu tenho φ mais 90 graus de ângulo da tensão, e cada uma possui seu módulo. Para o capacitor, assumindo que a tensão sobre ele é dada por V de T é igual a Vm cosseno de ômega t mais φ, a corrente sobre ele será. Se a gente tem que a tensão é 1 sobre C integral de menos φt e t dt, se eu passar para o outro lado, eu tenho que a corrente é igual a C dV dt. Seguindo os mesmos passos anteriores, a representação fasorial a gente tem que a corrente vai ser igual a J ômega C vezes o fasor tensão, e a tensão vai ser o fasor da corrente dividido por J ômega C. Relação tensão-corrente para o capacitor, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Corrente vai ser C dV dt, fasor corrente é igual a J ômega C, fasor tensão. No diagrama fasorial, a tensão tem fase φ e a corrente tem fase φ mais um defasamento de 90 graus, cada um possuindo seu módulo. Nesse slide, a gente tem um resumo entre essas relações tensão-corrente para cada tipo de dispositivo, tanto para o resistor, quanto para o indutor, quanto para o capacitor. No domínio do tempo, a gente tem que tensão R vezes I para o resistor. Já no domínio da frequência, o fasor tensão é o valor da resistência vezes o fasor corrente. Qual a diferença de um para o outro? É que quando eu trabalho com fasor, eu tenho tanto módulo quanto ângulo. Para o indutor, tensão é igual ao L, que é a indutância do indutor, vezes a variação de corrente em função do tempo. No domínio da frequência, o fasor tensão é dado por J ômega L vezes o fasor corrente. Então, o que a gente pode analisar aqui? Que a derivada para o domínio da frequência, ela vira o J ômega. Como é a derivada de I, J ômega I. E o C, o I é igual ao C, variação da tensão em função do tempo. Sendo assim, a tensão vai ser o quê? 1 sobre C integral de I. Portanto, a tensão vai ser o fasor corrente dividido por J ômega C. O que a gente analisa aqui? Que quando eu quiser integrar, veja que eu passei para o outro lado da derivada, passo integrando. Toda vez que eu quiser integrar em relação ao domínio da frequência, eu vou estar utilizando 1 sobre J ômega. E como é a integral da corrente, vai ser 1 sobre J ômega vezes o I. E 1 sobre C da própria forma, para passar para o outro lado. Impedância e admitância. A partir da relação tensão e corrente para os três elementos passivos, nós temos tensão R vezes I, lembrando que sempre de estar isão ou em negrito, são fasores, onde por trás você tem módulo e ângulo. Fasor tensão é igual a J ômega L, fasor corrente. Fasor tensão é igual a fasor corrente dividido por J ômega C. Portanto, a gente tem que V sobre I para o resistor é igual a R. V sobre I para o indutor é igual a J ômega L. E V sobre I para o capacitor é 1 sobre J ômega C. Portanto, podemos obter a lei de Ohm na forma de fasor para qualquer tipo de elemento. Ao invés de eu ter, para o resistor vai ser R, para o indutor vai ser J ômega L, para o capacitor vai ser 1 sobre J ômega C, a gente vai trabalhar com um elemento em comum. Esse elemento é a impedância. A impedância vai ser sempre igual à divisão do fasor tensão dividido pelo fasor corrente. A impedância para o resistor é R.
a impedância para o indutor é J⍵L e a impedância para o capacitor é 1 sobre J⍵C. Sendo assim, a divisão sempre de tensão pela corrente, do fasor tensão pelo fasor corrente, vai ser sempre Z, que é a simbologia para a impedância. Ou seja, fasor tensão vai ser sempre igual o fasor impedância vezes a corrente, que é o fasor corrente. Z é uma quantidade dependente da frequência conhecida como impedância. A unidade de medida da impedância é ohms. A impedância Z de um circuito é a relação entre o fasor V e a corrente fasor I, medida em ohms. Então, vemos, para o resistor, a gente tem que Z é igual a R. Para o indutor, a gente tem que Z é igual a J⍵L. E para o capacitor, a gente tem que Z é igual a 1 sobre J⍵C. Além da impedância, onde a mesma mede o quão aquele material é isolante, tanto para o meio elétrico quanto para o meio magnético, nós temos a admitância, que é o inverso da impedância. Ou seja, ele já verifica o quão aquele meio é um bom condutor. Para o resistor, a admitância é 1 sobre R. Para o indutor, a admitância é 1 sobre J⍵L. E para o capacitor, a admitância é J⍵C. Da tabela, nós temos que, toda vez que o nosso ômega for igual a zero, a impedância do indutor vai ser igual a zero. Por quê? A gente tem aqui, ó, Z, que é a impedância de um indutor, equivale a J⍵L. Se eu estou dizendo que o ômega vai ser zero, a impedância vai dar igual a zero. Então, vejam, a impedância ela tem como seus componentes resistor e reatância. Ele analisa como vai ter o impedimento da passagem de corrente elétrica. Se eu tenho uma impedância zero, quer dizer que eu vou deixar 100% aquela corrente passar. Ou seja, quando eu estou com uma frequência igual a zero, o indutor funciona como um curto-circuito, porque ele não vai impedir a passagem de corrente elétrica. E o capacitor? Se eu estou aqui e o ômega tende a zero, ele está no denominador dessa fração. Se ele tende a zero, quer dizer que a impedância tende a infinito. Se a impedância tende a infinito, quer dizer que ele vai, ao máximo, tentar impedir a passagem de corrente elétrica. Quando a impedância tende ao infinito, que é no caso para o capacitor, quando o ômega equivale a zero, o capacitor funciona como um curto-circuito, porque a impedância estará lá em cima. Vamos ver para outro caso, quando o ômega tende ao infinito. Quando o ômega tende ao infinito, para o indutor, infinito vezes qualquer valor, né, que J⍵L, vai tender ao infinito também. Portanto, a impedância para o indutor, quando a frequência tende ao infinito, a impedância também tende ao infinito. E uma vez que esta tende ao infinito, você vai ter um impedimento total da passagem de corrente elétrica e o indutor funciona como um circuito aberto para altas frequências. E o capacitor? Se aqui vai tender ao infinito, no denominador, quer dizer que esse total vai tender a zero. Né? Se eu tenho um número muito grande no denominador, o resultado dessa fração tende a zero. Se Z tende a zero para um capacitor no momento em que ômega tende a infinito, quer dizer que o capacitor funciona como um curto-circuito para altas frequências. Sendo uma quantidade complexa, a impedância pode ser expressa na forma retangular. Na sua forma retangular, ela é composta pela sua parte real, que é a resistência, mais J vezes a parte imaginária, cuja simbologia é X e a gente considera como reatância. Então, a gente tem que, onde R, que é a resistência, é a parte real de Z, e X, que é a reatância, é a parte imaginária de Z. Observe que a reatância X pode ser positiva
uma vez que você tem um valor de x sendo positivo, essa reatância é considerada como reatância indutiva. Ou você pode ter ela negativa. E quando o x for negativo, você terá uma reatância capacitiva, pois impedância capacitiva é igual a menos J sobre ômega C. Lá nos slides anteriores, vocês vão ver uma diferença, porque estava 1 sobre J ômega C. Aqui eu tirei o J do denominador e passei ele para o numerador. Quando a gente faz isso, ele vem com sinal negativo. Então, Z, que é a impedância, vai ser R mais JX, quando você tiver uma reatância indutiva. Lá naquele diagrama fasorial, a corrente vai estar atrasada em relação à tensão. E quando você tiver o formato de R, de Z, que a impedância é igual a R menos JX, você terá uma reatância capacitiva. Ou seja, no diagrama fasorial, a corrente vai estar adiantada em relação à tensão. A impedância também pode ser escrita na forma polar. Na forma polar, você vai ter o módulo de Z, fase, θ, que é o ângulo do fasor. Se você tiver a representação da impedância na forma retangular, ou seja, se eu der, por exemplo, uma questão e vier com a parte retangular, ou seja, a parte real mais a parte imaginária, você pode encontrar o módulo de Z por raiz quadrada de resistência ao quadrado mais reatância ao quadrado. E você vai encontrar o ângulo, que é o θ, por o arco tangente de reatância pela resistência. E se você tiver a forma polar e quiser encontrar a forma retangular, de que maneira? Para encontrar o valor do R, que é a parte real, você pega o módulo vezes o cosseno de θ. Então, o módulo de Z vezes cosseno de θ. E para encontrar a parte imaginária, que é a reatância x, você vai pegar o módulo vezes o seno de θ. Às vezes é conveniente utilizar o recíproco da impedância chamada admitância. Lembrando, gente, tanto Z quanto R quanto x possuem comunidade de medida ohms. Tanto a parte real quanto a parte imaginária, quanto o seu total, que é a impedância, possuem comunidade de medida ohms. A admitância Y é recíproca da impedância e a unidade de medida dela é em sims, simbologia S. Então, aqui a gente tem Y, que é a simbologia, é 1 sobre Z. Se vocês lembrarem, Z é a impedância e a gente tem como fasor tensão dividido pelo fasor corrente. Como a admitância é o inverso da impedância, então a gente tem que é o fasor corrente dividido pelo fasor tensão. Ela também pode ser escrita na forma retangular. A sua forma retangular, nós temos a parte real e a parte imaginária. G, que é a condutância, é a parte real da admitância. B, que é a susceptância, é a parte imaginária da admitância. Relacionando a admitância com impedância. A gente tem que a admitância é condutância mais J, susceptância, que vai ser igual a 1 sobre a impedância, que é dada pela resistência, mais J, reatância. Nós também podemos encontrar os termos da parte real e imaginária, ou seja, a gente pode encontrar a condutância em função da resistência e da admitância, e podemos encontrar a susceptância também em função da resistência e da reatância. Eu particularmente prefiro trabalhar com geral, mas aqui eu deixo os cálculos que estão disponíveis na bibliografia. G, se eu quiser encontrar em função de Rx, vai ser R dividido por R ao quadrado mais x ao quadrado. E B vai ser menos x dividido por R ao quadrado mais x ao quadrado. Assim como a impedância, que é composta por resistência e reatância, todos possuem comunidade de medida ohms, na admitância, que é composto por condutância e susceptância, tanto G quanto B quanto Y possuem comunidade de medida ou sims, cuja simbologia é o S.
Nesse slide, trago uma resolução de um exercício para a gente conseguir fazer melhor essa aplicação, né, de todos esses conceitos de Fasor, da implementação deste nos circuitos. Então, considere que a corrente no indutor então a gente tem aqui um indutor de 20 mA, cuja corrente que passa por ele é dada por 10 cosseno de 10.000 T mais 30 graus miliamperes. Calcule reatância, impedância, tensão V, ou seja, tensão fasorial, tensão V de T, tensão em função do tempo, admitância e susceptância. A reatância no indutor é dada por ômega-L. A gente vê lá naquele slide, a gente tem que a reatância é dada por ômega-L. Mas a gente tem que a impedância é J ômega-L. Podemos perceber que a mesma não possui a parte real. Portanto, a impedância é igual a J XL, porque o J compõe a impedância. Ou seja, na impedância indutiva, a gente só tem o J e a sua reatância indutiva. Então, a gente pode perceber pela fórmula geral da indutância, da impedância indutiva, que ela é dada por J ômega L. Então, a reatância no indutor é o próprio ômega L. Lá do sinal, a gente vê que o ômega é dado por 10.000. O L é 20 mA, ou seja, 20 vezes 10 a menos 3. Fazendo esse cálculo, a gente tem que a reatância indutiva, ou seja, a reatância no indutor, é 200 ohms. E a impedância? Aqui em cima a gente tem que a impedância é J ômega L ou JXL. Se aqui na letra A a gente calculou o XL, na letra B basta adicionar o J. Portanto, a impedância indutiva é J vezes a reatância indutiva, que é igual a J 200 ohms. E o fasor tensão? O fasor tensão é dado pela impedância vezes o fasor corrente. A impedância é a impedância indutiva, que a gente já viu que é J 200. Como aqui ela está na forma retangular, eu vou passar para a forma fasorial, porque como a gente vai multiplicar, é mais fácil fazer uma multiplicação de fasor pela sua forma polar. Então, ZL é igual a 200 fase 90 graus. Toda vez que eu tenho só a parte imaginária e se ela for positiva, o J fase 90 graus. O I de T, eu vou transformá-lo em fasor. 10 mili, então 10 vezes 10 é menos 3, fase 30 graus. Fazendo esse cálculo, 10 elevado a menos 2, fase 30 graus, amperes. Multiplicando 10 elevado a menos 2, fase 30 graus, vezes 200, fase 90 graus, a gente multiplica os módulos e soma as fases. 200 vezes 10 é menos 2 dá 2. 90 mais 30, 120 graus. Portanto, fasor tensão, 2 fases 120 graus volts. Na letra D, eu quero o valor da tensão em função do tempo. Se o fasor, que é a representação no domínio da frequência dado por 2 fases 120 graus, passando para o domínio do tempo, eu tenho que o módulo do meu fasor é a amplitude do sinal senoidal. Então, vai ser 2 cosseno do ômega, é o mesmo valor da corrente, então 10.000 T mais fase, 120 graus, volts. Na letra E, eu peço a admitância. A admitância é o inverso da impedância. Então, vai ser 1, a impedância indutiva é 200 fase 90. 1 dividido por 200, 0,005. Aqui, como eu não tenho nenhuma fase, vai ser 0, menos 90. Então, fase, menos 90 graus. Unidade de medida de admitância, siemens. Na letra F, eu peço para encontrar a susceptância. Susceptância é a mesma coisa que você pegar
Se você tem a forma polar da admitância, a susceptância é a parte imaginária, então é o módulo vezes seno do ângulo. O módulo é 0,05 vezes seno de menos 90 graus, ou seja, vai ser menos 0,005 sines. O último tópico, gente, são as combinações de impedância. Você também pode estar associando as impedâncias em série ou em paralelo. Caso elas estejam associadas em série, você pode encontrar a impedância equivalente do circuito, que é dada por Z1 mais Z2 e assim sucessivamente, dependendo de quantas impedâncias você tiver no circuito. E se elas estiverem associadas em paralelo? Você tem que 1 sobre a impedância equivalente é igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 e assim sucessivamente, dependendo de quantas impedâncias tiverem no circuito. Caso você queira trabalhar em função da admitância, você pode, primeiramente, encontrar o inverso de cada impedância, onde o mesmo é o valor da admitância, somar todas elas, encontrar a admitância equivalente e, posteriormente, encontrar o valor da impedância. Então, vamos verificar mais essa outra atividade referente a esse conteúdo. Aqui nós temos um resistor, cuja resistência é igual a 30 ohms. Aqui nós temos uma reatância indutiva de 60 ohms. E aqui eu tenho um sinal, um fasor tensão, que equivale a 100 volts, fase 63,4349 graus. Dado o circuito acima, encontre a impedância equivalente do circuito, a corrente I que percorre pelo circuito, a tensão em cima do resistor e a tensão em cima do indutor. Então, a gente tem que a impedância vai ser a somatória da impedância em cima do resistor e da impedância em cima do indutor. Então, a gente tem que a impedância indutiva é J reatância indutiva, ou seja, J60, né? Lembra que sempre a reatância, que é representada por X, é a parte imaginária, então JXL. Já a impedância resistiva, resistência é sempre a parte real, então é apenas os 30 ohms. A impedância equivalente é a somatória de ZR mais ZL. Como aqui é a parte imaginária e aqui é a parte real, eu tenho que a impedância equivalente vai ser 30 mais J60. Isso aqui tendo sua forma retangular. Transformando para polar, raiz quadrada de 30 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Portanto, o módulo da impedância equivalente, 67,0820. E a fase arco tangente da parte imaginária, que é 60, dividido pela parte real, que é 30. Então, o ângulo é 63,4349 graus. Impedância equivalente, 67,0820 fazem 63,4349 graus. A impedância equivalente é igual fasor tensão dividido pelo fasor corrente. Impedância eu tenho, tensão eu tenho. Então, assim eu consigo encontrar o valor do fasor da corrente. O fasor da corrente vai ser o seu módulo mais a sua fase. O fasor da tensão foi dado lá no sistema, 100 fase 63,4349 graus. E o fasor da impedância também aqui, 67,0820 fase 63,4349. Dividindo, a gente divide os módulos e subtrai os ângulos. A subtração aqui do ângulo vai dar 0. E a divisão dá 1,4907 fase 0 graus. Então, esse aqui é o fasor corrente. Na forma retangular, eu só tenho a parte real. Toda vez que eu tiver um ângulo com uma fase de 0 graus, isso quer dizer que eu só tenho a parte real, eu não tenho a parte imaginária. Então, a corrente vai ser 1,4907 amperes. Como eu vou encontrar a tensão em cima do resistor? Vai ser a impedância do resistor vezes a corrente. A impedância no resistor é os 30 ohms. Na sua forma polar, 30 fase 0 graus. Toda vez que eu quero transformar uma forma retangular e ela não tiver parte imaginária, quer dizer que o seu ângulo é 0 graus.
Corrente, módulo 1,4907 faz 0 graus. Então, esse cálculo quer dizer que a tensão em cima do resistor é 44,72 fase 0 graus volts. A tensão em cima do indutor é ZL vezes I. ZL, 60, fase 90 graus. E o I, 1,4907, fase 0 graus. Isso é igual a 89,4420, fase 90 graus. E aqui a gente tem a representação do diagrama fasorial, que é a representação de todos os fasores. Representação primeiro do fasor corrente. Então, vendo aqui, se o ângulo é zero, ele está apenas em cima do meu eixo real. Qual o valor? 1,4907. Então, a apresentação aqui pela setinha vermelha. A tensão em cima do resistor, ela tem um valor bem acima da corrente, mas também está no ângulo 0 graus. Então, ele está na mesma direção, mesmo sentido, com um valor bem superior ao valor da corrente. Tensão em cima do indutor, fase 90 graus. Então, aqui usando a direção 90 graus, com um valor de 89,4420. E a tensão total do sistema, ela possui uma angulação de 63,4349 graus, ou seja, sua direção, e um módulo de 100 graus, tá? Então, o seu módulo aqui tem 100 graus, cuja sua parte real é 44,72, e sua parte imaginária 89,4420, tá? Aqui a gente finaliza a aula de hoje. Eu postei um exercício, uma avaliação referente à aula do dia 4. As atividades de hoje, da semana que vem, vão valer uma pontuação maior, porque a gente precisa finalizar os 10 pontos da AV2, tá? Então, tanto atividades dessa semana quanto da semana que vem valerão 2 pontos. Abri lá um fórum no site para que vocês façam as perguntas das dúvidas referentes ao conteúdo ou referente à atividade.